Continuando no assunto de análise combinatória, vamos falar agora sobre combinação. Lembrando que para cada técnica de contagem que a gente viu, a gente tem uma situação específica que a gente pode aplicar. Então, o princípio fundamental eu aplico quando eu tenho várias escolhas na sequência para formar o evento. E essas escolhas são independentes. Quando isso acontece, eu multiplico as possibilidades de cada uma das escolhas. A segunda técnica foi a permutação simples, quando eu tenho elementos diferentes que eu quero permutar, trocar eles de lugar. Então eu tenho 10 elementos e quero usar os 10 trocando de lugar. Cada vez que eu troco alguém de lugar, eu formo um evento novo. Isso é permutação simples. Permutação com repetição, quando eu tenho os elementos que eu quero permutar, mas tem algum repetido. Normalmente em anagrama isso acontece bastante. Eu tenho elementos repetidos aí que eu quero trocar de lugar. Mas quando eu falo em permutação, eu tenho que usar todos os elementos disponíveis. Depois nós falamos do arranjo simples. O arranjo simples é alguns deles para colocar em ordem. Lembrando, por exemplo, se eu tenho uma competição que vão participar 10 pessoas, eu quero apostar em qual vai ser o pódio. Então, para formar o pódio, desses 10 eu posso escolher 3. Então, se eu quiser calcular todos os pódios diferentes que eu tenho que escolher 3 e trocar de lugar. Porque não é só escolher as 3 pessoas, tem que escolher as 3 pessoas e depois ordenar quem vai ser o primeiro, quem vai ser o segundo, quem vai ser o terceiro. Então eu escolho 3 e faço as permutações todas. Quando isso acontece, esse problema se chama arranjo. Você escolhe um certo número de elementos do conjunto e depois você permuta eles. E vamos falar hoje sobre combinação, tá? Então, qual é a ideia da combinação? A combinação ela vai estar ligada à ideia de formar subconjuntos. Então, essa ideia aqui de subconjuntos ela para a gente é muito forte. Subconjunto, ele não tem a ideia de ordenação. Se você falar que um conjunto é formado pelo número 1 e pelo número 2, ou falar que o conjunto tem o número 2 e o número 1, o conjunto é o mesmo. Então, a ordem com que você escreve os elementos de um conjunto ou de um subconjunto não modifica o conjunto. Então, quando eu falar de combinação, eu tenho que lembrar que é problemas em que eu não quero ou não me interessa, não precisa, não faz sentido ordem, tá? Vamos ver duas situações antes de a gente fazer continha para a gente entender a situação que eu tenho combinação. Situação 1. Numa casa moram 5 pessoas: Paulo, Carla, João, Bruna e Laís. Eles precisam comprar mantimentos no mercado, mas por causa do isolamento social, decidiram que apenas 2 vão ao mercado. De quantas maneiras podemos escolher a dupla que vai ao mercado? Então vamos lá, olha só. Uma dica para a gente saber, ou a gente ajudar a gente a decidir se é combinação ou não, é você imaginar que você formou o evento que ele quer. O nosso evento é escolher 2 pessoas para o mercado, é escolher uma dupla. Então imagina que você escolheu uma dupla. Eu vou escolher a dupla lá. Vou pegar o Paulo e pegar a Carla. Não, pegar ficou feio, né? Pegar não, vou escolher. Vou escolher o Paulo e vou escolher a Carla, tá? Se eu falar que escolhi o Paulo e escolhi a Carla, ou falar o contrário, que eu escolhi a Carla ou o Paulo, muda a dupla? Não. Se eu falar que foi ao mercado o Paulo e a Carla, falar que foi ao mercado a Carla e o Paulo, é a mesma dupla que foi ao mercado. Então, nesse caso aqui do problema, depois que eu escolhi as 2 pessoas, a ordem não interessa. Isso é que vai me indicar que eu tenho um problema de combinação, tá? Eu estou preocupado com um conjunto de pessoas que vão ao mercado. No caso, o conjunto só tem 2 pessoas, mas eu quero um conjunto de pessoas para ir ao mercado. Não quero dizer quem é o primeiro, quem é o segundo que vai chegar ao mercado, por exemplo. Eu quero saber quem vai ao mercado, tá? Esse caso eu vou mostrar o cálculo porque ele é simples. São só 2 pessoas e o conjunto aqui é pequeno, 5 pessoas.
como é que você teria que fazer para se você esquecer a fórmula. Então, a ideia, quando você perceber que você tem um problema de combinação, é você fixar a escolha e trocando só o último elemento. No caso aqui só tem 2, tá? Então eu vou fixar o Paulo e vou trocando os outros. Eu posso pegar o Paulo com a Carla, posso pegar o Paulo com o João, posso pegar o Paulo com a Bruna, posso pegar o Paulo com a Laís. Não tem mais como você juntar o Paulo com mais ninguém. Depois que você fez isso, você pega a próxima dupla. Então, já fiz começando com o Paulo, vou começar com a Carla. Só que Carla com Paulo eu não posso juntar, porque já está aqui, ó. Carla com Paulo e Paulo com a Carla eu já contei. Então eu vou pegar agora a Carla com o próximo, que é o João. Então Carla com João, Carla com Laís, Carla com Bruna. Não tem mais como juntar a Carla com ninguém. Vou pegar o próximo, o João. O João já está aqui junto com o Paulo, o João já está junto com a Carla, falta o João com a Bruna, o João com a Laís. Vou para o próximo, que é a Laís, que é a Bruna, desculpa. A Bruna já foi com o Paulo, com a Carla e com o João. Falta só com a Laís. E a Laís já fez dupla com todo mundo. Então aqui estão todas as possíveis duplas que eu consigo formar com nessa situação de 5 pessoas, tá? Então no total aí eu consigo formar 10 duplas. Tem 10 maneiras diferentes de eu formar dupla para ir ao mercado. Tudo bem? Vamos pegar uma outra situação que agora esse aqui é muito trabalhoso fazer conta. Eu não vou mostrar o cálculo, vou deixar para a gente resolver depois que eu mostrar a fórmula. Situação 2. Uma empresa vai enviar 10 funcionários numa viagem de avião para um treinamento em uma das filiais. Mas na hora de comprar as passagens só tinha 7 lugares disponíveis. Então a empresa vai escolher 7 funcionários para esse embarque e os outros vão em outro avião. De quantas maneiras podemos escolher os 7 funcionários que vão embarcar? Então vamos lá. Olha só a situação. A gente tem 10 pessoas diferentes aí. Eu chamei de A, B, C, D, E, F, G, H e I. E eu tenho que escolher 7. Então, por exemplo, se eu pegar aqui os 7 primeiros, A, B, C, D, E, F, G. E vou começar a fazer essa ideia aqui, trocar primeiro só o último. Então, vai ficar A, B, C, D, F, F com G, depois com H, depois com I, depois com J. Aí eu vou ter que trocar uma letra. Vou, por exemplo, tirar o A e colocar o G. Gente, isso aqui vai ficar gigantesco. São muitas opções diferentes. Então, esse é um tipo de situação que você não tem como resolver se você não lembrar da fórmula. Tá? Então, combinação com poucos elementos e o grupo pequeno, você até consegue formar todos eles e contar um por um. Essa situação aqui que já não é nem tão grande. São 10 pessoas só e eu vou juntar 7. Mas já é impossível você escrever 1 a 1. Tá? Vamos lá para a fórmula. Eu não vou demonstrar a fórmula, de onde veio a fórmula. Está no livro. Se alguém olhar e se interessar em saber de onde ela veio, a ideia por trás da fórmula, procura durante a aula que a gente vai ter de combinação que a gente conversa, tá? Então, eu vou deixar aí se alguém tiver interesse. Para a maioria dos alunos, a ideia de onde veio a fórmula não vai influenciar na resolução do exercício, tá? Vamos lá. Qual que é a fórmula da combinação simples? A combinação simples ela pode ser indicada de 3 maneiras diferentes. Eu posso indicar a combinação com o C de combinação e o N e o P como índice aqui embaixo. Posso indicar a combinação com o N aqui embaixo e o P lá em cima. Posso indicar a combinação com parênteses, o N em cima e o P embaixo. Lembrando que isso aqui não é fração. Se você colocar uma barrinha aqui, vai ter um outro significado. Lá em teoria dos números, o significado completamente diferente de combinação simples. Então, se você quiser trabalhar com essa aqui, a gente vai trabalhar com essa maneira de escrever em um caso especial mais para frente, tá? Mas
tem que lembrar que essa maneira de escrever não tem tração de fração. Isso aqui não é uma fração. Isso é uma combinação de n elementos escolhendo P. Nessa fórmula, o n é o total de elementos que eu tenho e o P são quantos eu vou escolher. No nosso caso lá atrás, das pessoas que vão ao mercado, nosso n seria 5, porque eu tinha 5 pessoas que iam ao mercado, e o meu P seria 2, porque eu quero escolher 2 pessoas. No caso do avião, o meu N seria 10, porque eu tenho 10 pessoas para escolher. E o meu P é quantos eu preciso escolher. Dos 10, eu vou escolher 7. Tá? Então, o N é o total de elementos do conjunto. O P é quantos eu vou escolher. Vamos fazer os exemplos para a gente praticar essa formulazinha, tá? Vamos resolver aquele exemplo 2 lá, tá? Aquela situação 2 lá que eu chamei aqui de exemplo 1. Mesma situação do avião. Então, os 10 funcionários vão viajar, só que só tem espaço para levar 7. Então, dos 10, eu tenho que escolher 7. Então, vamos lá. Então, nosso N é 10. Meu conjunto tem 10 pessoas. E eu vou escolher 7. Jogando na fórmula, eu vou trocar o N por 10, o P por 7. Vai ficar fatorial de 10, 10 menos 7, 7. Tá vendo? É só pegar a fórmula e trocar o N por 10, o P por 7. Agora fazer continha. 10 menos 7 dá 3. Então ficou 10 fatorial em cima, 3 e 7. Olha só, aqui é aquilo que a gente aprendeu a fazer com fatorial. Simplificar. Aqui está escrito do 1 até o 7. Aqui está escrito do 1 até o 10. Então, eu consigo cortar até o 7 e vai sobrar o 8, 9 e o 10. Tá vendo? Então, simplificando o 10 com o 7, sobrou o 8, 9 e o 10. O outro fatorial, que eu não simplifiquei, eu escrevi a multiplicação. Então, simplifica o maior de baixo com o de cima. Então, 7 com 10, simplifiquei. Sobrou 10, 9 e 8. E o 3 que eu não simplifiquei, escrevi a multiplicação. Agora aqui dá para simplificar. Ó. O 2 dá para simplificar com o 8, vai sobrar 4. O 3 simplificar com o 9, sobra 3. Resolvendo, 120 maneiras diferentes de escolher as pessoas que vão embarcar. Então tem 120 listas diferentes de nomes que eu posso fazer para embarcar as 10 pessoas. Um comentário. Sempre é possível simplificar, gente. Sempre, tá? Simplificar tudo para não sobrar nenhum número aqui embaixo. Então, em outras palavras, você nunca precisa dividir. Gente, desculpa o barulho aí do caminhão, mas é incontrolável, tá? Então, repetindo. Sempre é possível simplificar tudo. Você pode resolver combinação sem fazer divisão. Todos os números de baixo dá para cortar com alguém de cima. Mais um exemplo. Vamos lá. 7 era para aparecer no final, mas tudo bem. Vamos lá. Deixa eu voltar. Exemplo 2. Um jogo é composto de uma cartela numerada de 1 a 20 e o apostador escolhe 5 números para apostar. Quantas apostas diferentes podem ser feitas nesse jogo? Vamos lá, vou resolver isso aqui passo a passo, bem passo a passo mesmo, tá? Eu não tenho ideia, vamos supor que eu não tenho ideia se é arranjo, se é combinação, se é permutação, o que é esse meu problema. Vou imaginar que eu fiz uma aposta então. Vou escolher 5 números. 2, 3, 5, 7, 11. Tá? Escolhi 5 números. Vou imaginar agora o seguinte. A ordem interessa? Se eu trocar os números. Se falar que a minha aposta foi 5, 7, 2, 3 e 11. Os mesmos números em ordem diferente. Muda a minha aposta? Não. Se eu ganhar com esse jogo, eu também ganho com esse. A aposta é exatamente a mesma aposta. Eu só risquei na cartela em outra ordem, mas a aposta é a mesma. Então, nesse caso aqui, eu tenho a mesma aposta.
Se eu tenho a mesma aposta, é um problema de combinação. Toda vez que você imaginar uma situação que você criou, um evento que você montou, trocou a ordem, o evento é o mesmo, então você tem uma combinação, tá? Então, imaginei uma aposta, troquei a posição dos números, verifiquei que a aposta é a mesma, combinação. Vou para a fórmula. Eu tenho 20 números, só posso escolher 5. O N é 20 e o P é 5. Então, vamos lá. Combinação de 20 escolhendo 5. Jogando na fórmula, o N fatorial aqui em cima, o N menos P no parênteses e depois o P aqui multiplicando. 20 menos 15 dá 5. Ó, dá para simplificar, o maior aqui é o 15, então eu vou simplificar o 15 fatorial com o 20. Aqui eu vou cortando até o 15, vai sobrar 16, 17, 18, 19 e 20. Então, simplifiquei o 15 fatorial com o 20, sobrou do 16 ao 20. E o 5 que eu não simplifiquei, eu escrevi a multiplicação. Agora vamos lá. Esse aqui eu vou fazer de novo, como eu falei, passo a passo. Vamos cortar os números um a um. Ó, eu percebo aqui que 4 vezes 5 dá 20. Então, dá para cortar o 4 vezes 5 com o 20 lá de cima. Então, eu vou cortar o 4 vezes 5 com o 20. Eu percebo que 2 vezes 3 dá 6. O 18 dá para dividir por 6. Então, eu vou cortar aqui o 2 e o 3, que dá 6, com o 18. Então, 18 dividido por 6, ainda sobra 3 lá em cima. Então, minha multiplicação vai ficar 19 vezes 3 vezes 17 vezes 16. Multiplicando, vou encontrar 15.504 jogos. Esse é o total de jogos que eu consigo fazer, total de cartelas que eu consigo preencher aí nesse jogo.